Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reflexões em Educação. Hoje vamos conversar sobre um tema essencial: sociedade, educação e emancipação, a partir do capítulo 4 do livro de Alberto Tozzi Rodrigues. É isso mesmo. Nosso papo de hoje vai girar em torno de como a educação se relaciona com a sociedade. Afinal, ela serve para manter a ordem ou para transformar o mundo. E para isso, vamos conhecer um pouco de dois pensadores fundamentais, Émile Durkheim e Karl Marx, que nos traz fortes reflexões sobre o papel da escola na sociedade. E claro, vamos ver como o autor propõe uma educação que move a história, emancipadora, capaz de formar sujeitos críticos, conscientes e autônomos. Então, prepara o café, ajuste o volume e vem com a gente nessa conversa. Para começar, Durkheim diz que a sociedade molda, a educação enquadra e nos mantém dentro da estabilidade coletiva. Exatamente. E a educação, nesse contexto, é o meio pelo qual este modelo social se perpetua. Imaginem, a escola é um instrumento de manutenção desse sistema que nos mantém operários, assalariados e etc. Ou seja, a escola é um espaço de socialização. Ela ensina o aluno a respeitar as regras e a conviver com os outros e a agir de acordo exatamente com o que a sociedade espera. Ou seja, que forças sociais emergentes neste povo momento histórico são capazes de controlar as consciências humanas. Mas aí vem uma questão. Será que essa visão não torna a escola um lugar de conformismo, alienado também? Porque, se ela só ensina a se adaptar, quem vai ensinar a questionar? E é aí que surge uma questão importante. Será que a visão de Marx não acaba, de certa forma, tornando a escola também um espaço de conformismo e alienação? Afinal, se a função da educação é muitas vezes ensinar a se adaptar ao sistema existente, quem então ensinará a questionar esse próprio sistema? Pois essa é uma contradição presente no próprio pensamento marxista sobre a educação. Marx reconhece que dentro de uma sociedade capitalista, as instituições, inclusive a escola, tendem a servir aos interesses da classe dominante. Isso significa que, na prática, a escola pode acabar produzindo valores de obediência, produtividade e aceitação das hierarquias sociais, formando indivíduos preparados para o trabalho, mas não necessariamente para a crítica. No entanto, é justamente aí que entra a possibilidade de resistência. Marx não via a educação como um espaço totalmente perdido, mas como um campo de disputa. Se a escola é usada para manter a alienação, ela também pode ser usada para combatê-la. Desde que os educadores assumem o papel de mediadores conscientes, promovendo o pensamento crítico e o diálogo. Portanto, a grande questão não é apenas o que a escola ensina, mas como e para quem ela ensina. Se o ensino for voltado apenas para a adaptação, o resultado será a conformidade. Mas se for voltado para a reflexão, para a leitura crítica da realidade e para o estímulo à autonomia intelectual, então a escola pode se tornar um espaço de verdadeira emancipação. Vamos falar um pouco mais sobre Marx e emancipação.
Marx olha para a educação de uma forma mais crítica. Ele entende que, dentro do sistema capitalista, a escola muitas vezes funciona para reproduzir as desigualdades sociais. Isso mesmo. Ele acaba reduzindo o papel a formar trabalhadores obedientes que aceitam a lógica da exploração e da alienação. Em outras palavras, a escola ensina mais a obedecer do que a pensar. Ela reforça os valores da classe dominante. Embora Karl Marx seja frequentemente lembrado por suas críticas ao sistema capitalista e às estruturas de dominação social, ele não descarta totalmente o poder transformador da educação. Para Marx, a educação pode ser muito mais do que um simples mecanismo de reprodução das ideias dominantes e da manutenção das desigualdades sociais. Quando compreendida e aplicada de forma crítica, ela se torna um poderoso instrumento de emancipação humana. Marx acreditava que, por meio de uma educação voltada para o desenvolvimento da consciência crítica, o indivíduo poderia compreender melhor as relações sociais, econômicas e políticas que moldam a realidade em que vive. Esse processo de tomada de consciência permitiria ao sujeito perceber as contradições do sistema capitalista e atuar de maneira ativa na transformação da sociedade. Assim, a educação, na visão marxista, deve ultrapassar os limites da transmissão de conhecimento prontos e neutros. Ela precisa promover a reflexão e o questionamento e a formação de sujeitos capazes de pensar de forma autônoma e solidária. Em outras palavras, Marx via na educação uma ferramenta que, se desvinculada dos interesses das classes dominantes e orientadas para a libertação do ser humano, poderia contribuir de maneira decisiva para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E é aí que entra o papel do professor e do próprio aluno. Transformar a escola em um espaço de reflexão e não só de repetição e aceitação. Quando o aluno começa a entender as causas das desigualdades, ele pode agir para mudar a realidade, e isso é emancipação. E aqui chegamos na parte central do texto de Alberto Rodrigues. Ele propõe uma educação que vai além das simples transmissões de conteúdo. Uma educação que une a teoria e prática, que ajuda o indivíduo a compreender o seu papel na sociedade e intervir nela de forma crítica. Essa ideia ela se aproxima muito de um pensamento de Paulo Freire, né? A educação como um ato político e o diálogo como uma ferramenta de libertação. Totalmente, porque aprender não é decorar, é entender o mundo para poder transformá-lo. E isso exige um novo olhar do professor. Ele deixa de ser aquele que ensina tudo e passa a ser um mediador, alguém que aprende junto com os alunos. Essa postura cria um ambiente onde o estudante deixa de ser passivo e passa a ser sujeito da própria aprendizagem. Ou seja, a educação emancipadora é aquela que forma sujeitos críticos, conscientes e participativos. E esse é o grande desafio das escolas de hoje: romper a lógica, a dominação e apostar na formação humana e libertadora. É isso mesmo. E o grande desafio das escolas é romper com a lógica da dominação. E essa frase tem tudo a ver com os conceitos de Paulo Freire, onde ele quer dizer que os desafios da escola atualmente é parar de produzir a desigualdade e o controle e começar a formar pessoas críticas, consistentes e livres, não apenas obedientes ou treinadas para o trabalho. Pois as escolas elas têm que promover a igualdade de oportunidades, respeitando as diferenças culturais, sociais e econômicas.
também tem que motivar a transformação da sua comunidade, aplicando o que aprende em benefício coletivo. Mas isso só poderá acontecer quando o professor atuar como mediador do conhecimento e não como um dono da verdade. Bom, então é isso. E para encerrar, a gente pode dizer que a educação pode seguir dois caminhos, o da produção social ou o da transformação. Se for apenas produzir, ela mantém as estruturas de desigualdade, mas se for para transformar, ela liberta. E cabe a cada educador, a cada estudante, escolher de qual lado quer estar, o da obediência cega ou da consciência crítica. Porque, como diria Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui.